Tudo ótimo e com vocês? Tudo voltando bem. de férias, Cansadíssima. Aproveitou. Como é que foi lá no sul? Foi ótimo. É? Muito fogão a lenha. Lá Polenta, tem muito disso, né? Muito lá em vinho. casa. Vinho. Não falta, né? Nunca. Vinho não falta nunca, E é né? local, vinho local lá da Tem o região vinho mesmo? local e tem o vinho para exportação. Mas a gente toma mais o vinho local, feito com uva lá, uva Goethe, uva da nossa região. Qual lá. que é a delícia. cidade, ô Sandra? Eu estava na cidade de Criciúma, mas a minha família mora em todo o interior do estado, então eu visitei várias cidades, né? Orleans, Pedras Grandes, Uruçanga, toda aquela região onde tem um vinho bom. Qual que é o nome da uva que você falou? Uva Goethe. Eu só Uva não trouxe Goethe? para você porque eu tomei tudo. Mas eu Uva prometo que Goethe? Goethe. G-O-T-H-E. Goethe. G-O? G-O. Goethe. G-O-E-T-H-E. Que legal. Tem no sul, é uma uva que o sul de Santa Catarina ele é referência hoje, né, nessa uva. Não é um vinho uma uva que você fala assim, nossa, comparado com Sim, uma uva mas é o que tem internacional. lá, o que se adaptou E é bem muito lá. bom, viu? Eu gosto. Eu realmente não Legal. conhecia. Olha como tem É. coisa ainda que Ah, a mas gente não então conhece. você Que tem que fica trazer. represa ali, restrita a região, né? Bom, sou obrigado a restrito à fazer a região. pergunta. É vinho mesmo ou é aquele negócio adocicado, tipo suco? Olha pra mim, gente. eu Não, não tô- sei, ué. Não, eu tomo vinho não. Secão não, mesmo, seco, bruto. seco, seco. Eles fazem também lá um vinho muito interessante que é com a uva Niágara. Sim. Niágara é uma uva de mesa, né? Então não é uva pra Essas vinho. mais de mesa. Você já viram essa pegadinha? Não. Não? Nossa, era... Não, pegadinha não. Um vídeo que viralizou, deve ter uns 20, 30 anos, isso. Um cara, ele tá fazendo um vídeo lá na sua região. Aí ele vem, um repórter, ele vem com o cinegrafista. Já lembrei. Aí ele chama assim, aqui do lado, Pederneiras. Pederneiras é o nome do cinegrafista. Sim. Aqui do lado, Pederneiras. Estas mais de mesa. Aí ele pega na uva que tava na gôndola. Toma um choque. Toma um choque. Ai, ai. Aqui do lado, Esse. Pederneiras. Esse é um Estas clássico. É um clássico. mais de mesa. Ai, ai. Coitado cai lá. Ele tava numa exposição, era uma exposição de uvas Exato. e aquele parreiral, digamos assim, tinha sido montado num painel É e isso. estava energizado, né? É. É Então a isso, Niágara é de coitado. mesa. A Niágara é de mesa, sem choque. Certo. Mas fica um vinho muito bom. Esse é um pouco mais adocicado. Tá. Esse talvez você não gostaria. Mas a uva Goethe é a ideal pra gente que gosta de vinho seco, vinho de verdade. Lá na sua região, além do vinho, tem muita charcutaria também, né? Sabe Nossa, o que eu comi salame, lá, que eu tava opa. com muita saudade? Que é o torresmo prensado. Vocês já viram falar Eu do já prensado? vi, eu já Nunca vi. vi. É sensacional, maravilhoso. É tipo é. o torresmo moído e prensado. É só que você Olha! vai, em vez de você fritar ele, fazer em pedacinhos, você vai colocando ele dentro de um equipamento, cujo nome eu não lembro, mas tem muito no interior, e aí você vai prensando, vai colocando, vai prensando. A gordura toda, ela cai, e o que fica ali é só a parte boa do torresmo. É Não aquela sabia que carne. era assim, mas eu É já assim, comi. é o torresmo prensado. Aí você vai prensando, aí você vai, mata um porco, aí você vai colocando ali, vai colocando. Quando tá cheio, você prensa ele. Eu tô falando de uma forma bem simples, tá, gente? Aí a Processo gordura um vai pouquinho toda mais- embora. Você drena a processo um pouquinho- gordura. Drena a gordura. Resumindo, é isso. Você drena a gordura, você fica só com a parte boa. Esse é o problema, você come demais. Você fala, já não tem gordura mesmo, vou comer bastante. Depois né? você pesquisa aí junto com o Goethe, você pesquisa o torresmo prensado. Só Fechado, tem no então. sul, gente. Redivo, o que nós temos hoje? Qual que é o assunto dela, Aninha? A gente vai Vamos falar lá. sobre essa quadrilha, Joel, que vinha fazendo assaltos em Pinheiros. Até um tempo atrás, a gente só falava do pessoal que fazia assaltos em moto, né? E aí agora começou a virar uma moda também entre esses criminosos fazerem os assaltos a pé, depois eles correm para um carro que é de apoio da quadrilha e eles fogem. E foi uma quadrilha dessas que a polícia Às vezes pegou. até alugado o carro, Isso. viu? Quente e tal, sem nenhum tipo de roubado, problema. Exatamente. Sandra, essa quadrilha, se não me engano, era composta por 5 elementos? Não sei se 5 ou mais. 5, por enquanto, que foram identificados pela polícia, Joel. 2 já foram presos. Eles foram presos ontem à noite. A polícia estava monitorando, porque eles roubam ali na região de Pinheiros. E as câmeras de monitoramento, elas acabaram facilitando um pouco esse lado para a polícia. A polícia identificou os 5. 2 eles prenderam ontem já. E 3 estão sendo procurados. Alguns ficam no carro, dando aquela cobertura, né? Aquele tal do piloto de fuga que eles falam, né? Então, eles chegam, escolhem a região. Alguns descem, começam a roubar, entram no carro e vão embora. Isso quando eles não roubam o carro das pessoas, né? Porque às vezes eles gostam de trocar de carro, né, Joel? Carro alugado, mas muito carro roubado. Então eles roubam os carros, ficam uma semana, 2 com aquele carro fazendo roubos na região. Quando o carro já é identificado pela polícia, eles trocam de carro, roubam outro carro e assim eles vão. 5 identificados, 2 presos, mas o delegado disse, Joel, que provavelmente a quadrilha é muito maior. Essa agia especificamente na região de Pinheiros. Eles tinham lá uma demanda na região de Pinheiros, ali, de celulares, né? Mas eles acreditam que a quadrilha tenha braços em outras regiões aqui de São Paulo. A polícia tá pegando bem pesado pra cima de ladrão de celular recentemente por conta dos latrocínios, é Claro, claro. tem que E impedir tem que o pegar. roubo, né?
Tem que pegar. Essa quadrilha é provavelmente baseada em Paraisópolis, alguma coisa assim, de acordo com a investigação. Já sabemos disso ou ainda não, Sandra? O delegado não adiantou isso pra gente, Joel, que faz parte da investigação, mas o que ele sabe, o que ele passou pra gente, o que ele pode passar pra gente, é que esses celulares roubados vão todos pra mesma região, que é a região central de São Paulo. Alguns deles vão pra algumas comunidades, onde lá dentro eles fazem todo aquele esquema, né, de troca, enfim. Mas a maioria vai pra região central de São Paulo e depois sai do país. Isso, eles são desbloqueados. Inclusive, na semana passada, prenderam um cara que era especializado em desbloquear celulares lá no centro. Alguns desmontados, então você vai lá, você compra uma tela pro teu celular. Mal sabe você que a tela tá vindo de um celular que foi roubado, uma bateria, uma coisa assim. O que é destravado nessas novas infernais tecnologias vai ao encontro daquela notícia que você deu na semana passada, da atualização envolvendo o aplicativo Celular Seguro do governo, em que o cidadão, por exemplo, ele teve o celular roubado. Aí esse celular caiu na mão do bandido. O bandido vendeu para uma pessoa que comprou sabendo que era roubado, sem nota nem nada. Aí essa pessoa habilita o celular, porque ele é entregue destravado devido a essas maracutaias de agora. Agora a polícia tem a condição de mandar uma mensagem para esse celular. Olha, seu celular é fruto de roubo, procure a delegacia mais próxima. E se você não procurar, você pode ter certeza, a polícia sabe que alguém está com esse celular e que se alguém é você. Você pode ser investigado Exatamente. também. Uma tentativa de contar Exato. com a ajuda da própria pessoa que sabe que é roubado, mas numa tentativa de fazer com que ela fique com medo. Né? Agora, gente, uma desencorajar a curiosidade- compra desses Desencorajar celulares, a compra, exatamente. Tem um tempo atrás, né? Eu não vou citar nomes nem dizer aonde, mas chegou pra mim, uma pessoa chegou e falou assim: eu precisava trocar o meu celular, e uma pessoa chegou e falou assim: eu tenho alguns celulares aqui, novos, seminovos, né? Eles vieram da Alemanha, você quer? Alemanha. Então, não, mas era mesmo. Só se for da rua Alemanha aqui. Não, mas Joel, veja bem, assim como sai do Brasil e vai para outros lugares, vai para outros países. Eles roubam lá e mandam pra cá? Eu percebi que eles estão fazendo isso de outros países, eram celulares que vinham da Alemanha. Caraca. Cara, Roubado lá? Roubados lá. E claro que eu não óbvio. Esses dias, um cara teve um aparelho celular roubado. Aí ele identificou primeiro na região central, não conseguiu recuperar o aparelho. Logo depois, sabe onde que o aparelho estava em funcionamento? Na China. Então. Na China, cara. E aí eles fizeram um levantamento Você e viram conseguiu ver, lá. Tava? Viu? Aí eles fizeram um levantamento e viram que é uma área lá de compra e venda também de aparelho celular usado, igual o Centrão aqui de São Paulo. Aí estava habilitado lá. E lá não tem empecilho para habilitar o celular que é roubado aqui. Porque a Ásia, Estados Unidos e Europa têm uma parceria grande com o Brasil. Até alguns países africanos. Com a Anatel, na realidade. Roubou aqui, bloqueou, já era. Só que na Ásia não tem. E em alguns países africanos também não. E eles também usam sistemas completamente diferentes, né? Então, facilita um pouco. Então, chocada. Então, Joel, não se surpreenda que um celular veio da Alemanha para cá. Essa para mim é nova. Então, para mim também. E eu fiquei chocada de oferecerem para mim. Usado? Logo pra você, Usado. né? Que Ele era mexe usado. com isso todo dia. Eu tô sem credibilidade, né? Porque a pessoa não ficou com medo de me oferecer. E eu fiquei chocada. Claro Não que eu pode passei ser um adiante. aparelho usado de lá? Não, Sem eram ser roubado? Estranho, 5 hein? aparelhos iguais. Pode falar o nome? iPhone. iPhone. Lógico, 5 só iPhones pode, só tem seminovos, né? Eram roubados. Claro que eu passei adiante, claro que eu claro, mandei para a meu. delegacia, claro que eu identifiquei a pessoa que ofereceu, porque se ela ofereceu, ela está receptando, né? Claro, exatamente. É crime também. Sandra Redivo, Valeu, viu? muito obrigado, um bom retorno para você. Até mais tarde, fechou? Obrigada, gente. Até Na mais tela tarde da no Band Brasil, no Brasil, gente. gente. É nóis. Juntos. Valeu. Vamos que vamos, Aninha. Vamos, falando de um